No próximo dia 15, a igreja celebra a festa da Assunção de Nossa Senhora, quando Maria sobe aos céus, elevada pelos anjos. E na véspera, no dia 14, também recorda a festa da Boa Morte, a dormição de Nossa Senhora. Mas o que seria esse termo dormição? E celebrando essa festa e essa boa morte de Maria, porque tantos católicos, mesmo cristãos e fervorosos, ainda têm medo da morte? Quer saber? Então venha comigo em mais uma boa conversa. Uma pergunta até então curiosa e pertinente. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o Frei Jaci, ele que lançou essa semana um livro sobre essa temática. Mas antes de começar a nossa conversa, convido você de casa, aquelas dicas de sempre. Se inscrever no canal, dar like no sininho, clicar no vídeo, para que assim que a gente publicar um vídeo novo, você receber a notificação. Então, e aí, Frei? Tudo bem com o senhor? Olá, Lucas. Olá, caríssima internauta da Diocese de São João do Rei e de todos aqueles que de vários lugares nos acessam para este momento de encontro. Fala pra gente, o que é a dormição de Nossa Senhora? A dormição de Nossa Senhora pode ser confundido no primeiro momento com o dormir, porque de fato a palavra que vem dormição, ela origina de dormire, dormir. Na verdade, foi um modo como os primeiros cristãos, mais propriamente a partir do século II, III, encontraram para referir-se ao sono da morte de Maria, que segundo esta tradição contida nos evangelhos que não entraram na Bíblia, que chama os evangelhos apócrifos assuncionistas, Maria recebe Jesus 2 anos após a sua ressurreição no Monte das Oliveiras e diz que ela morreria em 3 dias. Jesus lhe oferece uma palma e Maria, em outra tradição, diz que recebe um livro. Ela vai para a sua casa, os discípulos vêm de todos os lugares para o encontro com Maria e, segundo essa tradição, ela deita, ela dorme e no seu dormir, um suave odor sai do seu corpo e Jesus vem, segundo essa tradição desses evangelhos, e encontra com Maria e os apóstolos que ali estão. E ela então está dormindo, e no seu dormir, segundo essa tradição, Jesus tira a sua alma junto com o anjo e leva para o céu. E Maria então continua ali dormindo, e os discípulos depois levam e a colocam num sepulcro. E depois Jesus vem e leva o corpo de Maria até o céu, o que vai ser chamado depois então da Assunção de Maria. Há 3 momentos específicos na compreensão da fé mariana, conservada pela tradição dos primeiros cristãos, que propagou na história da Igreja pelo devocionismo e ligou Maria a Jesus do ponto de vista da história da salvação. Entenda bem que os cristãos, quando a Igreja, já até ali o século III, já tinha clareza quanto aos dogmas em relação a Jesus, o povo pede à Igreja então que tenha uma posição a respeito de Maria. Então construiu ao longo da história da teologia mariana, devocional, apócrifa, isto é, nesses textos que não foram considerados inspirados, são em torno de 16 livros, somente em relação a Maria e 180 outros que não entraram na Bíblia, uns que tratam do ponto de vista da historiografia de Maria e outros que tratam do ponto de vista da Assunção. São chamados textos assuncionistas. E esses textos tratam desses 3 temas específicos: a dormição, o trânsito de Maria e a Assunção de Maria. A dormição é o fato que eles registram que ela não morre, mas dorme, né? Embora que aí traz um problema teológico muito grande, que se Maria somente dormiu e não morreu, como fica a questão da ressurreição? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Maria então deveria também morrer. Na verdade, a tradição vai entender depois que se dormir seria o mesmo com o sono da morte. Aliás, a tradição nossa também diz isso, morrer é dormir. Todos os dias dormimos
e todos os dias morremos. Essa dormição chegou ao Brasil com a colonização portuguesa, a devoção à dormição. Só que, depois da dormição vem o trânsito, que é o levar Maria da casa para o sepulcro, e depois Jesus levar Maria do sepulcro, isto é, o seu corpo, os anjos levarem até o céu, segundo essa tradição de fé. E lá de novo se encontra o corpo com a alma. A ascensão é o fato de Maria ser levada aos céus por Jesus e os anjos, que difere de Jesus, que é a ascensão. Jesus morre, ressuscita e volta por ele mesmo à casa de Deus, ao seio do Pai. Maria é levada aos céus. Então, essa tradição, ela demorou anos, séculos. Ela começa ali em torno da devoção à dormição, trânsito e assunção de Maria, e junto com a assunção, a glorificação de Maria no céu. Ela demorou séculos e séculos para ir sedimentando. Começa ali no século III e IV, depois no milenarismo, depois do ano 1000, quando a segunda tradição do Apocalipse, o Jesus voltaria, né, e os anjos e os demônios estariam soltos e aconteceria o juízo final, segundo a tradição do Evangelho de Mateus. Jesus não vem e então os demônios ficam soltos e aí o povo busca de novo na tradição mariana o resgate do papel de Maria, e aí aparece inclusive um apócrifo do século XII, XIII, que vai trabalhar essa questão da importância de Maria nos ajudar a fazer esta passagem, né? Ou a Maria que vai ser a advogada dos cristãos diante do medo da morte, né? E do medo de ir para o inferno. Mas essa história da dormição, do trânsito, da assunção, da glorificação de Maria, ela continuou séculos afora. Somente em 1950, né, com o Papa Pio XII, é que se fez o dogma da Assunção de Maria, que tenta unir essa questão da dormição com o trânsito, a assunção e a glorificação. Na verdade, o dogma é muito bem claro também se ela morreu ou não morreu. E esse dogma ele chega até nós com o pedido dos bispos por volta de 1850, quando foi feita o dogma da Imaculada Conceição. Então pediu à Igreja que desse uma palavra definitiva sobre a Assunção de Maria. E esta dormição, o que mais chegou no Brasil, vindo com os portugueses no Brasil, foi a devoção à dormição de Maria. E aqui ela encontrou um modo de enculturação e de diálogo com a cultura brasileira. Como eu havia citado agora há pouco, o senhor lançou um livro sobre essa temática. Qual que é a importância de trabalhar esse assunto dentro da igreja? Querendo ou não, ainda acaba sendo um pouco reservado trabalhar essa temática. Qual a importância disso? A importância de abordar a temática da dormição, assunção de Maria e relacioná-la com o medo, isto é, o medo da morte e o medo do inferno e a arte de bem morrer, né? Que a gente trabalha nesse livro aqui publicado pela editora Voz, inclusive aqui tem o ícone da dormição de Maria, como eu me referi anteriormente. Eu me interessei por essa pesquisa, por quê? Há mais de 20 anos eu já trabalho com essa literatura apócrifa, né? E então a gente intuiu que ter a possibilidade de reler a influência na cultura popular brasileira da tradição desses apócrifos assuncionistas. Como isto ocorreu? Veja bem, a igreja passa por um momento de mudança na passagem do ano 1000 para o 2000. Aliás, a tradição milenarista, o povo ainda conservou na sua memória a ideia de que 1000 anos chegará, 2000 não passará. Vem dessa relação. Como Jesus não veio, né, e os demônios estavam soltos, como eu referi anteriormente, criou-se na igreja uma tal pastoral, eu diria assim, do medo. Medo de quê? Medo da morte, medo do inferno. Por que isso? Por dois motivos. Primeiro, o medo faz parte da condição humana. Quem não tem medo? Ele é ontológico, ele faz parte da condição.
Agora, a utilização disso na perspectiva bíblica ou na perspectiva teológica, pastoral sobretudo, quis demonstrar um controle, de certa forma, do poder eclesial da cristandade naquela época. E se valeu da figura de Maria. Como que se deu isso? A igreja, as congregações, o clero naquela época pregavam nas igrejas de forma a amedrontar o povo do medo de ir para o inferno e encontrar com não mais Satanás, o demônio, aquele que divide nos evangelhos, mas esse demônio passou a ser chamado de capeta. Ou Satanás, no sentido figurativo, de dizer que é uma entidade, ele tem rabo, ele tem chifre, ele fede a enxofre, ele devora almas. Quantas imagens nós encontramos nas igrejas da Europa mostrando esta questão do demônio tragando almas, levando para o inferno. Então a Idade Média viveu uma experiência muito tenebrosa. O cristão vivia com medo de ir para o inferno, que era um lugar abaixo, de morrer, não receber o viático, não receber a Eucaristia, não receber a absolvição e não ir para o céu ou ir para o purgatório. A tradição de Maria vai entrar nisso dizendo que ela, como sendo aquela que gerou o Filho de Deus, ela sendo a mãe do Salvador, ela teria poder diante de Jesus, que é seu filho e juiz, para libertar o moribundo. E em dois momentos. No primeiro momento se tem a ideia de juízo final. Virá o julgamento, temos imagens sobre isso, a gente traz essas imagens inclusive aqui nesse livro, mostrando o julgamento como era feito, no imaginário. Depois isso passou a morte ser em casa. E surgem as xilogravuras, que eram desenhos feitos, mostrando que as pessoas poderiam morrer, mas elas teriam, diante delas, a gente mostra algumas imagens que tem aqui no livro, morrer em casa, sendo acudido por Maria, intercedendo naquela hora. E os demônios aí perto tentando levar a alma do moribundo. Mas ela intercederia e, inclusive, ligando a isso ao purgatório, essa tradição popular, mostrou que se você tivesse a piedade mariana, da reza do terço, da reza do rosário, olha lá a questão que é dessa época também da Baixa Idade Média, de Stock, que recebe o escapulário de Maria, Nossa Senhora do Carmelo, tem a ver com isso também. Se você usa o escapulário como proteção, no primeiro sábado depois que você morreu, Maria vai te tirar do purgatório. Então não tem como dizer que as pessoas não têm medo do inferno, embora limbo já a igreja não considera mais, mas o imaginário do purgatório e do inferno ele continua vivo, porque o próprio ser humano às vezes tem necessidade de buscar esses estereótipos para sobreviver, para resistir. No passado foi usado como um controle. Hoje o imaginário não foge disso, porque o medo faz parte da condição nossa como seres humanos. E a cultura brasileira foi formada nessa perspectiva. Por quê? Porque os portugueses trouxeram para o Brasil essa devoção à dormição de Maria, ou a Nossa Senhora da Boa Morte. E aqui no Brasil foi interessantíssimo, porque lá na Europa, a partir do ano 1600, que já tinha criado as Irmandades de Nossa Senhora da Boa Morte, que tinha outro objetivo senão organizar as pessoas que não tinham direito à assistência na hora da morte, fazer obras de caridade, de misericórdia, ajudar o clero, dar uma ascensão social a quem participaria dessas irmandades. E ela era formada por brancos, algumas irmandades formadas por brancos que tinham o seu poder aquisitivo e mais bens, ou formada por mulatos, negros ou índios, e lhe davam uma ascensão, ele garantia uma presença social na sociedade, na igreja, e fortalecia a presença nos leigos. No Brasil, e a gente partiu no trabalho desse livro, buscando esses textos de origem, fazendo o recorrido da história, o recorrido da história da evolução da morte, tanto existencial, aliás aqui no livro também eu trabalho
a experiência da morte pessoal, que eu vivi quando estava produzindo isso, né? Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado e trabalhando isso daqui. E é a morte, como ela foi trabalhada a partir dessas irmandades. E aqui no Brasil, de modo específico, eu cito aqui também as Irmandades de São João del Rei, mas o meu trabalho específico foi sobre uma irmandade, considerada irmandade de mulheres negras de Nossa Senhora da Boa Morte, na cidade de Cachoeiro, próximo a Salvador, na Bahia. Estas mulheres foram muito interessantes. A resistência delas à imposição do cristianismo ocidental, né, português, ela fez uma ressignificação da devoção à Nossa Senhora da Boa Morte, cultuando os seus antepassados, cultuando os orixás, né, na visão Nagô, né, ou Yorubá, que está mais ou menos propriamente dito ligado às Irmandades de Nossa Senhora da Boa Morte de Cachoeiro. Esta ligação, eles têm a visão seguinte: nós vivemos no mundo presente, Aie, e você vai para uma outra região, Orum. E quando você morre, você vai encontrar com seus antepassados. E o medo de não encontrar os antepassados é que motivava celebrar bem a morte. Então, quando os portugueses, os negros, né, aqui em São João del Rei foram os mulatos, e lá também da mesma forma, viram que havia um incentivo da igreja de celebrar a morte, aí está uma questão importante para nós. Se a gente não celebra quem morreu, ele pode virar um Exum, um espírito que vaga por aí sem encontrar os seus antepassados. E eles ouviam dos portugueses também ensinar a questão da alma penada, aquela alma que sai do purgatório e vem pedir intercessão para ir para o céu. Aliás, isso está as almas do purgatório, muito forte ainda no nosso meio. Então essas mulheres encontraram no ACC, que é o modo de celebrar a morte de Maria, celebrando a morte de seus antepassados. E aí, com isso, garantiria também uma outra experiência de vida no além-morte. Não necessariamente, como na visão cristã, a questão da ressurreição. Mas então, criou-se um secretismo brasileiro, luso-brasileiro, que transformou essa devoção numa cultura. Então você perguntou no início, como as pessoas ainda mantêm o medo? Tornou-se, primeiro, como eu disse no início, ela faz parte da condição humana. Segundo, essa catequese de longos e longos séculos na cabeça nossa, medo, 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 morrer, minha alma vai ser castigado, castigo eterno. Então as pessoas não têm como não mais deixar de alimentar esta visão do medo do inferno, do medo da morte, né? A arte de bem morrer também permanece no meio de nós, mas hoje também, acho que morrer não tem nem arte mais. Se você vê a questão da pandemia agora, quantas pessoas que estão sofrendo deveras, porque perdeu a mãe, perdeu um parente próximo, perdeu um amigo, não pôde de jeito nenhum, né, fazer o culto à morte para fazer a sua passagem, o seu luto. A morte sim faz parte da condição humana, mas é preciso que nós superemos a morte para continuar vivendo. Vamos morrer todos, é claro, mas é preciso de um ritual, porque senão, se você não fecha o luto acaba fechando você também e você vai junto com a morte. Então é preciso fazer este momento, esta passagem. E a devoção à Nossa Senhora da Boa Morte, ela tem esse significado profundo de humanizar a nossa relação com a morte, mas fugir dela, jamais. Eu te pergunto agora, Frei, o que é o inferno? O que a Bíblia fala sobre o inferno e como apresentar isso para as pessoas? A tradição, em várias religiões, com o judaísmo e o cristianismo, não foi diferente, de que nós morremos e vamos para algum lugar, alimentou historicamente vários imaginários. O judaísmo dizia que nós vamos para um lugar chamado Sheol. O mundo é feito a terra é feita, estabelecida sob pilares, e abaixo desses pilares estão o Sheol, que é um lugar escuro, subterrâneo. O grego traduziu esse Sheol para Hades.
infernos, infernos. A tradição cristã, inclusive depois no credo, né, vai dizer que a gente morreu, Jesus desceu à mansão dos mortos. Outra tradição diz desceu aos infernos. Há inclusive um apócrifo chamado A Descida de Cristo aos Infernos, que vai contar como Jesus chega ali e encontra forças de oposição, chamado demônios, Satanás. Aliás, o credo vai falar isso, abre as portas do Hades, né, dos infernos, e transforma aquele lugar de luz. E os que estavam ali naquela mansão dos mortos, eles ressuscitaram por causa da ressurreição de Jesus, e eles são levados para o céu, certo? Tem até uma tradição vai dizer isso, São Dimas, que vai à frente com a cruz e abre a porta do céu. Então, pois bem, isso que eu falei é o que vai dizer Sheol, ou Hades em grego, Sheol em hebraico, que nós podemos dizer a tradição de desceu à mansão dos infernos. Historicamente, esse infernos, ele foi transformado na tradição católica, ou na tradição cristã, para inferno, que é diferente. O inferno é considerado aquele local onde tem, então, o capeta, que já não é mais Satanás, demônio, oposição, que encontrou com Jesus, mas já é o capeta que tem rabo, que tem chifre, que fede enxofre, que é violento, que devora as pessoas, que mata, que destrói. Este é o capeta. Esta imagem, ela busca também num outro imaginário que já aparece nos evangelhos canônicos, que é o tal da Geena. Jesus fala isso, referindo-se a um lixão que chamava Geena, no vale de Josafá, em Jerusalém. Ele fala, vai chorar, ali vai haver choro e ranger de dentes. Isso é interessante. Da Geena pulou na Idade Média para inferno. O que ficou na cabeça do povo não foi infernos mais, mas ir para o inferno. Esse lugar de terror, esse lugar de pavor, esse lugar subterrâneo que vai ter torturas. E quem quer isso? Ninguém. Agora, o trabalhar, por isso, quando associado na Idade Média, o medo de ir para lá, fez com que a igreja pudesse ter o controle sobre os vivos, com medo de ir para lá, e os mortos, que não estão lá, mas numa outra realidade pode interceder pelos vivos. Vem inclusive as celebrações da morte, né? O dia de finados tem tudo a ver isso, que foi criado em 1030 pelos monges de Cluny, que é uma intercessão entre mortos e vivos. Agora, o que é inferno você está trazendo para hoje? Inferno hoje é toda a condição humana. Nós vivemos de uma certa forma no inferno, de uma situação social, econômica, política, de injustiça social, de situações de morte do nosso tempo que não nos deixa viver. Tudo isso é inferno. Agora, tudo isso é real e é imaginário. Então a condição humana, e por isso esse imaginário foi importante, porque você tem lá imaginário, infelizmente só ligado à questão da fé. Você tem aqui o real de uma situação de inferno. Você precisa sair dessa situação. Porque acho que viver não é coisa fácil, viu? É um dilema constantemente entre sofrer, morrer, alegrar, sofrer, morrer, alegrar. Esse dilema que acompanha a nossa vida. E o que nós queremos? Um céu. Céu lá, mas o céu também é aqui. Celebrando uma das festas marianas tão bonitas como a Assunção de Nossa Senhora, eu pergunto para o senhor que ensinamento a boa morte de Maria, a dormição no caso, deixa para nós cristãos. Os primeiros cristãos, entendendo que Maria teve uma boa morte, é justamente para dizer que nós também merecemos uma boa morte. Uma morte vivida com dignidade. É lamentável constatar que mudou muito essa visão da morte. Há bem pouco, há poucas décadas, inclusive no Brasil e em vários lugares do mundo, mas aqui destaco a nossa tradição, aqui até bem mineira, né? Se celebrava a morte de forma muito pessoal, muito próxima. As pessoas morriam em casa, assistido por os familiares, recebiam uma vela em suas mãos. Aliás, isso vem da tradição apócrifa também, né?
Aliás, São José, nessa tradição, também vai morrer com 111 anos e Maria está ali ao lado dele. Então, uma boa morte. Se fazia o caixão em casa, né? As pessoas usavam uma tarja preta para lembrar a morte daquela pessoa. Hoje, como é que morre? Sem mencionar a tragédia da pandemia, mas morrem em hospitais, em CTI, distantes, né? E as pessoas agem hoje como se a morte não existisse, como se fosse uma coisa alheia à nossa condição humana. Tem até lugares em cidades grandes, né, como Belo Horizonte, tem uma funerária, né, que você paga uma fortuna para colocar o seu corpo ali. Tem tudo, tem internet, tem Wi-Fi, tem esse cafezinho, tem tudo que você imaginar no maior luxo possível para mascarar a morte, né? Colocar uma máscara ali em cima da morte como se ela não existisse. Isso não procede. A morte faz parte da condição humana. Maria, por ter ela celebrado a sua morte com dignidade, o ensinamento que fica justamente disso é o seguinte: nós também merecemos essa boa morte. E além do mais, Maria foi a primeira humana que morreu e ressuscitou. E sendo ela ressuscitada, eu também, como humano, divino assim, por causa da filiação de Jesus, mas o divino que nós recebemos, junto com a humanidade de Maria, vai dizer também que nós ressuscitaremos na nossa humanidade como ela. Então ela é esse exemplo do bem viver, e ela muito forte ainda por ter gerado o Filho de Deus, e o bem morrer. Uma boa morte, uma morte com dignidade é o que todos nós deveríamos no mínimo merecer. Mas para ter uma boa morte é preciso também um bem viver. Bem viver nas relações, bem viver na harmonia, bem viver com dignidade econômica, social, política no Brasil e na nossa realidade. Então Maria, com a sua morte e com a sua assunção, é essa glorificação da condição humana que nos leva a Deus com a mesma dignidade que nos deu quando nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança. Eita, que foi muito boa a nossa conversa, Frei. Ó, muito obrigado mais uma vez por partilhar conosco o seu ensinamento. Foi muito enriquecedor para mim, tenho certeza que para muita gente. E muito obrigado por partilhar conosco. E eu gostaria então de agradecer, estando aqui em São João del Rei, de modo especial, a paróquia Catedral do Nosso Senhor do Pilar, o Padre Geraldo, agradecer às pessoas que me acolheram aqui na cidade e poder ter tido a oportunidade de vivenciar muitas coisas que a gente escreveu aqui, vendo e convivendo com as irmandades, ou convivendo com a experiência de fé, devocional, vivida aqui nessa cidade, tão importante na história, nos primórdios da história do Brasil. Devemos muito aqui à fé brasileira, à tradição vivenciada em São João del Rei. Gostaria de convidar você, caro internauta, também nos acompanhar na internet, Eu tenho um canal no YouTube, basta você digitar lá canal Frei Jacir Bíblia e Apócrifos. Ali você terá a oportunidade de ter acesso a aulas sobre Bíblia, vai ter uma aula lá sobre o conteúdo da Bíblia, E aos poucos a gente está produzindo várias aulas em relação aos textos canônicos e também em relação aos textos apócrifos. Uma aula sobre o conteúdo dos apócrifos. Eu estou agora trabalhando lá o Evangelho de Maria Madalena. Já apresentei todo o livro e agora estou comentando, que é um evangelho também apócrifo, que não entrou na Bíblia. Maria Madalena, que não era prostituta, Então a gente defende isso tudo e coloca lá essa interpretação. Aliás, a próxima aula vai ser polêmico, eu vou dizer que, segundo o Evangelho de Maria Madalena, o pecado não existe. Veja lá depois. Estarei para publicar nos próximos dias também um texto sobre a dormição, a Assunção de Maria, que é celebrada nos próximos dias do mês de março. E também lá nos playlists você pode acompanhar em um outro canal que chama São Jerônimo. Eu faço também algumas reflexões junto com outros colegas biblistas, professores do Brasil, comentando os evangelhos. São reflexões diárias
sobre o texto da Bíblia. Então, acesse canal Bíblia e Apócrifo Frei Jacir. Ou a nossa página também, www.bibliaapócrifos.com.br. Que eu acho que hoje é um modo importantíssimo, né? A evangelização através dos meios de comunicação social. Muito obrigado a vocês todos por estarmos juntos neste momento e de pensar vida, morte, esperança. E que Maria, a Mãe de Deus, nos cubra com seu manto de ternura, de esperança e de paz. Amém. E agradeço também você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem encontro marcado. Um grande abraço, fique com Deus.